Olá, meu nome é Rafaela e eu vou estar falando sobre a introdução do nosso trabalho, de como a microbiologia fúngica é essencial para o diagnóstico da esporotricose. A espécie brasileira foi considerada a mais virulenta em modelos animais, fazendo com que a invasão dos tecidos ocorra de maneira mais rápida, com altas taxas de letalidade. É atualmente distribuída em todo o mundo, especialmente em zonas tropicais e subtropicais, tendo prevalência na África, América do Sul, Índia e México. A esporotricose é uma dermatomicose de etiologia fúngica com impacto crescente na rotina clínica de pequenos animais, especialmente em regiões urbanas e periurbanas do Brasil. Ela é causada pela espécie do complexo Sporotrix-Schenck, com destaque à espécie brasileira Sporotrix brasiliensis. As formas clínicas da esporotricose são classificadas em cutânea fixa ou localizada, cutânea linfática, cutânea disseminada, lesões mucosas e extracutâneas ou sistêmicas. As lesões costumam ser restritas à pele, tecido celular subcutâneo e vasos linfáticos adjacentes. Em raras ocasiões, pode se disseminar para outros órgãos ou ainda ser primariamente sistêmica, resultando na inalação de esporos. A transmissão zoonótica pelos felinos é predominantemente causada pela espécie brasileira, e sua ocorrência está geograficamente localizada nas regiões sul e sudeste do Brasil. O agente pode ser encontrado no ambiente, principalmente em locais onde há matéria orgânica ou vegetação em decomposição. É um fungo dimórfico e possui uma boa adaptação no meio ambiente, com temperaturas em torno de 25 graus, em solo vegetal e matérias orgânicas em decomposição. O agente se configura na forma de micélio. O diagnóstico da esporotricose é baseado no histórico e exame clínico, sendo complementado por exames como citologia, cultura micológica e histopatologia. A cultura fúngica é considerado o padrão ouro por sua alta sensibilidade, especialmente em casos atípicos. A citopatologia é amplamente usada por ser acessível e econômica, já a histopatologia auxilia no diagnóstico diferencial. O tratamento é desafiador, com o itraconazol sendo o antifúngico mais utilizado por sua eficácia e menores efeitos colaterais. Em alguns casos, a necessidade de antibióticos. A medicação deve ser continuada até 30 dias após a cura clínica. Olá, meu nome é Daniele, eu curso o 5º período de Medicina Veterinária e vou falar para vocês um pouco sobre a técnica de cultura micológica para diagnóstico de esporotricose. É a descrição da técnica. A cultura micológica é um método padrão na microbiologia fúngica veterinária, utilizado para o diagnóstico definitivo da esporotricose. Essa técnica envolve o crescimento seletivo de fungos em meios de cultura apropriados, sob condições controladas, permitindo a identificação morfológica do agente etiológico. Os fungos do complexo de Sporotrix-Schenck apresentam um dimorfismo térmico. Eles crescem como micélio a 25 graus Celsius e se convertem em leveduras de 35 a 37 graus Celsius, forma predominante nos tecidos de hospedeiros de sangue quente. A identificação é feita por análise macroscópica, morfologia colonial e microscópica, hifas conídeos e blastoconídeos. Além de testes complementares, como subculturas térmicas e coloração com lactofenol azul de algodão. Agora eu vou falar um pouco de algumas etapas da técnica. Uma é a coleta da amostra, preferencialmente realizada a partir de exudatos de lesões ulceradas, fragmentos de tecido ou pus. Utiliza-se um suave estéreo, agulha e seringa estéreis ou lâmina de bisturi para raspados profundos. O médico veterinário deve usar os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, devido ao risco zoonótico. A amostra coletada deve ser transferida imediatamente para tubos estéreis ou meio de cultura. A inoculação em meio de cultura. O meio mais comum é o agar saborage dextrose, mais conhecido como DAS, com ou sem antibióticos para evitar o crescimento bacteriano. O agar micozel pode ser utilizado para fungos dimórficos. A semeadura deve ser feita em cabine de segurança biológica. As amostras são incubadas a 25 graus Celsius por 7 a 14 dias, permitindo o crescimento do micélio. A incubação paralela a 37 graus Celsius pode ser recomendada para observar a forma leveduriforme. Análise macroscópica e microscópica. Após o crescimento, avalia-se a morfologia colonial. Colônias inicialmente brancas ou cor creme tornam-se castanhas ou pretas, com aspecto membranoso ou rugoso.
As colônias secas e finamente enrugadas são típicas após 10 dias de cultivo. Fragmentos das colônias são examinados microscopicamente com lactofenol azul de algodão, buscando hifas, septadas e hialinas. A conversão dimórfica. Os fragmentos das colônias são incubados em BHI-agar a 37 graus Celsius para observar o crescimento da forma levidoriforme, apresentando células ovais ou em formato de charuto. E a identificação adicional técnicas como PCR, que podem ser utilizadas para identificar a espécie que afeta a saúde do animal. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de lesões causadas pela esporotricose. A cutânea fixa, que é localizada, é uma lesão única na pele no local da infecção, apresenta um nódulo avermelhado com crostas ou úlceras e pode afetar as mucosas como boca e olhos. A cutânea linfática, que é o mais comum, inicia com um nódulo que evolui, formando um cordão linfático com outros nódulos ulcerados, tem um aspecto de rosário. O cutâneo disseminada, que são várias lesões espalhadas pela pele, como entre pacientes imunossuprimidos, como HIV, câncer ou uso de corticoides. E mucosas, que é principalmente ocular, que pode causar conjuntivite, uveíte, dacriocite ou síndrome de Perinaud, que é o comprometimento ocular e linfonodos. E a extracutânea, que é rara. O fungo atinge órgãos internos, como pulmões, ossos, sistema nervoso central, por via hematogênica e é mais comum em imunodeprimidos e alcoólatras. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fábia e irei falar um pouco para vocês sobre os pós e contras da esporotricose. Bom, a cultura micológica é uma ferramenta essencial no diagnóstico de micoses em animais, especialmente em casos de esporotricose em felinos. Sua principal vantagem é a alta especificidade na identificação dos fungos, o que, portanto, auxilia na melhor escolha do tratamento adequado e na prevenção de zoonoses. Além de ser um método de baixo custo, também permite a observação do dimorfismo térmico, para ser útil para a confirmação taxonômica. No entanto, apresenta limitações como o tempo prolongado para a obtenção de resultados, cerca de 1 a 4 semanas, o que pode atrasar o tratamento em casos graves. Exige também cuidados rigorosos de biossegurança, já que o cultivo inadequado pode representar riscos aos profissionais, especialmente em casos de fungo de alta virulência, assim como a esporotricose. Assim, eu concluo que, apesar disso, a cultura micológica continua sendo um método valioso, desde que aplicada com conhecimento técnico e, quando necessário, complementada por exames moleculares para assim obter uma precisão diagnóstica. Meu nome é Danuzi e vou estar falando para vocês sobre um relato de caso. Então, esse é o Mingau, o paciente do nosso estudo de caso. A tutora deu entrada na clínica com um histórico de sendo um animal de vida livre, né, que tinha sido adotado. Ele tinha uma lesão facial ulcerada, tinha também sinais de dor, né, um aumento de volume aí na região e também apresentava coriza. Foi realizada uma citologia que revelou um quadro microscópico compatível com um processo inflamatório crônico ativo associado à esporotricose. Também foi coletada uma amostra de biópsia e o resultado foi um quadro correspondente à dermatite nodular difusa com formação de piogranuloma e a presença de inúmeras leveduras intralesionais compatíveis com a esporotrix, que seria a esporotricose. Os exames de hemograma e bioquímico também foram realizados e não apresentaram nenhuma alteração importante. O tratamento inicial ele foi feito com o itraconazol na dose de 100 mg CID durante 4 meses e terbinafina creme de uso local. Os retornos foram feitos a cada 30 dias. Após 60 dias houve uma melhora no quadro e mesmo sem as lesões o itraconazol ainda continuou sendo aí administrado. E o tratamento ele teve fim só após uma cultura negativa das amostras de pele, que foi feito no último retorno do Mingau.